Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade santa, a cidade que foi preparada por Deus para nós, a igreja, o corpo de Cristo. O Senhor ele tem ministrado comigo desde domingo, em diversas passagens e também em sonho e em louvores sobre a cidade santa. E eu quero trazer para meditação um salmo, o Salmo 87, que diz assim: No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém, mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que conhecem, também a Filistia e Tiro e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos de cidadãos. E o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá: ali todos se tornarão seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará: a fonte de minha vida brota de Jerusalém. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Eu quero te lembrar que o Senhor, Ele preparou para nós, não só o povo judeu, mas também gentios. Reservou uma parte, somos cidadãos também. Assim como ele diz: olha, incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem. Também a Filistia e Tiro e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. E o Senhor que nos torna cidadãos. É o Senhor que nos elegeu, nos separou para Ele desde a fundação do mundo. Se formos meditar em Efésios capítulo 1, eu te convido a meditar no capítulo 1 por completo de Efésios, mas o Senhor me trouxe, sem eu saber que estava nesse capítulo, como o Senhor foi ministrando ao meu coração em sonho, o Senhor me trouxe meditação em Efésios. Então, ao abrir, quando eu acordei, ao abrir a Bíblia e meditar na palavra, eu vi que ali havia a resposta daquilo que Deus já estava falando comigo. O Senhor nos predestinou para Ele, o Senhor separou um povo para Ele. Vamos meditar em Efésios agora, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9. Mas eu te convido a meditar no capítulo 1 completo de Efésios, que diz: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, é o penhor, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Agora eu vou pular lá para o versículo 18 que diz: Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte.
Aleluia. O Senhor Jesus está acima de toda autoridade, porque Deus Pai o colocou. Agora, Cristo Jesus, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. E ele governa, e ele continuará governando. Ele está acima de toda autoridade. No nome de Jesus, na autoridade de Jesus Cristo, nós podemos também fazer como ele nos chamou, grandes obras. Como ele disse, poderíamos fazer e podemos fazer obras semelhantes a que ele fez enquanto esteve nessa terra e ainda maiores. Por quê? Porque é na autoridade do nome do Senhor que nós fazemos. É na autoridade do nome de Jesus Cristo. E ele reina, ele governa, ele é rei. Nós somos cidadãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, a noiva. Estamos sendo adornada, preparada para o nosso noivo. E nós o encontraremos face a face. Que você possa desejar, que você possa declarar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que você possa desejar pelo noivo. Sabe, eu já ouvi muitos dizendo para Jesus demorar um pouquinho mais. Não, Senhor, ele vai vir no tempo certo. Vigia, porque nós não sabemos o dia ou a hora em que o Senhor virá. Então nós precisamos vigiar, precisamos manter as nossas vestes limpas no sangue de Jesus. Precisamos continuar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que quando chegar o noivo, nós não nos encontremos dormindo, assim como a parábola das 10 virgens, né? Todas aguardavam o noivo, todas adormeceram, só que 5 haviam azeite de reserva e 5 não tinham azeite de reserva, não tinham ali a reserva. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo de Deus é a garantia. Você precisa ter em ti o selo, o Espírito Santo, você ter selado ele em você. Ele é a garantia, ele é o penhor, a presença dele em você. É ele quem está te adornando, te preparando para te entregar para o noivo. Se formos parar para pensar, todas dormiram, todas. Mas 5 eram prudentes e estavam com azeite de reserva. Que você tenha azeite de reserva, que você continue tendo comunhão com o Senhor. Meditando no livro de Efésios, eu encontrei muitas preciosidades que eu gostaria aqui de compartilhar, mas eu creio que eu terei outros momentos em outros vídeos para falar, mas que você possa hoje recordar que você pertence a um lugar e esse lugar está no Senhor. Você é cidadão. Você é cidadão da Nova Jerusalém. Jesus Cristo, ele nos comprou por um alto preço. Ele se doou, ele se entregou por amor. O Pai eterno entregou o Filho por obediência e amor ao Pai, se entregou por amor. Como diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou para ser dele. Você pertence ao Senhor, você é do Senhor. Amém? Versículo 5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Nós fomos perdoados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é,
o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Jesus reinará todas as coisas. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O Senhor nos fez co-herdeiros com Cristo, mas também somos herança, nós somos de Cristo, para Cristo. É precioso isso, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso galardão, Ele é a nossa herança. E não existe maior herança, melhor herança do que essa. O Senhor é a tua herança. Ele se deu por amor e Ele hoje habita em nós. Mas nós também nos tornamos co-herdeiros com Cristo e nós somos uma herança para Cristo. Então Ele se deu. O Senhor Jesus se doou, se deu por amor. Mas o Pai também, por amor ao Filho, nos entregou, nos deu como herança para Ele e nos fez filhos por adoção. Nós hoje somos filhos de Deus por adoção por meio de Jesus Cristo. E por isso nós reinaremos com o Senhor. Nós somos co-herdeiros com o Senhor. Então, não é somente sermos co-herdeiros com Cristo, mas nós somos a herança de Cristo. Nós somos para Cristo, a noiva de Cristo, mas Ele também é para nós a nossa herança, o nosso grandíssimo galardão, né? O bem mais precioso que nós recebemos de Deus. Que você possa hoje meditar nessa palavra, que você possa desejar que o noivo venha, que você possa declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que você possa aguardar, esperando com paciência o noivo, tendo reserva, azeite de reserva, se mantendo alerta, mantendo a chama acesa. O fogo não pode apagar, o fogo não pode, a chama não pode se apagar. Mantenha suas lamparinas acesas, aguardando o noivo. Amém? E fica na paz de Cristo Jesus. Eu quero orar com você para encerrarmos esse vídeo, agradecendo ao Senhor por essa palavra e pela grandiosa graça e amor dele por nós. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Que possamos conhecer mais ao Senhor, que possamos nos entregar mais a Ti. Eu só tenho a agradecer, em nome de Jesus Cristo, que possamos manter, Senhor, as nossas lamparinas acesas, que possamos guardar o Teu Espírito Santo, não entristecer o Teu Santo Espírito, mas ouvir a Tua voz, a Tua direção e prosseguir ao alvo, prosseguir no caminho. Jesus é o caminho e somente por meio dele nós teremos vida. Ele é o único caminho, ele é a vida, ele é a nossa salvação e eu te rendo graças, meu Deus. Graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia e amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa se alegrar com as bênçãos celestiais que Deus te concedeu por meio de Jesus Cristo. E as coisas desse mundo, sim, não é fácil, existem batalhas, mas mire no Senhor. Lembre-se das promessas de Deus para ti. Lembre-se que em breve estaremos com o Senhor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, mas nós estaremos com o nosso noivo para sempre. Não existe melhor lugar do que a presença de Deus. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Amém? E nós temos hoje acesso ao Pai, ao Filho, por meio do Espírito Santo que nos foi entregue, que foi selado em nós, que cremos em Jesus Cristo e o recebemos como Senhor. Nos foi entregue o Espírito Santo de Deus e Ele nos diz:
daquilo que está no coração do Pai, daquilo que Jesus Cristo quer nos revelar. O Espírito Santo de Deus, tenha comunhão com o Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor, sempre a te direcionar, que você possa continuar, prosseguir a boa corrida, a corrida da fé, para completar a sua caminhada nessa terra e dizer: lutei o bom combate e guardei a minha fé. Aqui nessa terra nós lutaremos sim combates, mas a nossa vitória, a nossa coroa, né, já está reservada para nós. Se continuarmos firmes, crendo e continuarmos com os nossos pés alicerçados em Cristo Jesus. Não desperdice o seu tempo. Continue firme no Senhor. Busque ao Senhor e busque compreender a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.